Não faz o menor sentido investigar a existência de uma BIM paralela sem conversar com o general Heleno, que por enquanto tem dado declarações evasivas muito diferentes do tom agressivo, contundente, autoritário que ele sempre usou para se manifestar em relação a tudo. Ele era o chefe da BIM, ele era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, a BIM abaixo dele. Homem de extrema confiança do ainda candidato Jair Bolsonaro. Eu mesmo entrevistei o general Heleno como um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro lá em março, abril de 2018. O Bolsonaro venceu a eleição em outubro. Aquela campanha, aquele momento da campanha, perdão, era o Gustavo Berbiano, o general Heleno, o Jair Bolsonaro, os filhos e o Paulo Marinho, que é o suplente do Flávio Bolsonaro e brigou com a família Bolsonaro. Aliás, o general Heleno agora vai poder responder se de fato ele não sabia do que acontecia debaixo da barba dele. Afinal de contas, ele era o ministro responsável pela BIM. Ele era o chefe do Alexandre Ramagem. Ele não sabia que existia uma conexão direta, segundo a suspeita da Polícia Federal, entre o presidente Jair Bolsonaro, chefe dele, e o subordinado dele, chefe e amigo. Chefe e parceiro, chefe e colega, chefe e apoiador político e apoiado político. Ele não sabia que existia uma comunicação permanente entre o subordinado dele e o chefe dele. Ele era o hambúrguer, tinha um pão aqui, outro pão aqui. Ele não sabia de nada, ele não sabia que havia aquisição, ele como general de 4 estrelas, não sabia que houve aquisição de um equipamento israelense que monitorava cerca de 10 mil pessoas por ano, muitas delas de maneira ilegal, fazia uma bisbilhotagem muito assemelhada ao que se fazia na época da ditadura, por exemplo, elogiada tantas vezes pelo general Heleno e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Difícil, né, Aurian, que nessa circunstância o general Heleno continue argumentando que nada sabia, que não tinha envolvimento com absolutamente nada, sendo ele homem de confiança de quem mandava e chefe de quem era mandado. Muito difícil que não soubesse. E é pra gente ver, né, esse aparelhamento do Estado é algo que é clássico desses regimes populistas. A gente já viu em outros lugares do mundo algumas ocasiões em que coisas parecidas aconteceram. Lembra do Watergate? 1972, sim. Então ele era um caso, claro, aí de que você tinha, na época, um presidente da República fazendo uso da sua posição, né, dos privilégios que esse cargo proporciona para poder tirar alguma vantagem política em cima disso. Mesma coisa aconteceu recentemente também com a ex-presidente da Coreia do Sul, que sofreu impeachment por causa disso também. E aqui no Brasil a gente está vendo agora os responsáveis por tudo isso serem punidos. Eu espero que todos sejam punidos, mas agora aí para fazer o advogado do diabo também eu não gosto de ver aquela reação do governo também. Então, aquela brincadeira que fizeram tolice, com né? toque, toque, toque. Nas redes oficiais do governo, né, você usando de algo que é financiado com dinheiro público, o governo tem uma verba para publicidade e ele usa isso para alimentar as próprias redes sociais. Então, assim, serve para a gente ficar atento, né? Atento não só ao que aconteceu, mas o que está acontecendo agora para que isso não se repita também. E para a gente se lembrar, né, Aurian, que nós não podemos exigir o cumprimento da lei para aqueles com quem nós simpatizamos e dispensar o cumprimento da lei para aqueles com os quais nós eventualmente não nos identificamos. Infelizmente, o PT está agindo assim há poucos anos de ter reclamado, de ter sido alvo de operação indevida da Polícia Federal, de terem ido na casa do então ex-presidente da República, Lula, e terem revirado os bens e itens do neto dele, né? Terem levado o iPad, computador portátil do neto dele ter sido levado em condução coercitiva. Todos se lembram daquele dia, né? Ele sequer tinha sido convocado para prestar depoimento. De repente, a Polícia Federal baixa na casa dele, o leva para o aeroporto de Congonhas, com um avião estacionado em Congonhas para prestar depoimento. Ninguém sabia se ele ia ser levado para o Paraná, se iam tomar depoimento dele. Cometeram, né, muitos abusos, tantos abusos
que a operação foi suspensa. O Lula só é presidente da República hoje porque ele teve direitos políticos restabelecidos. E ele só teve direito político restabelecido porque a Operação Lava Jato foi cancelada por uma série de ilegalidades cometidas. E repito, não adianta me xingar aqui porque isso não é opinião minha, isso é decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele está com a faixa de presidente da República sentado agora, 6h46 da tarde, dentro do gabinete dele. E se ele está lá, é porque a Operação Lava Jato foi anulada. Então não tem discussão. Você pode achar, eu posso achar uma coisa aqui, outra colar, mas o fato é esse, ele é o presidente da República e está lá porque ele pôde concorrer à eleição, não é? Mas até ontem, o PT reclamava de perseguição, de utilização política da Polícia Federal. Agora, quem reclama disso é o Bolsonaro, uma reclamação aparentemente indevida. Mas o Estado dá argumento para ele, o governo dá argumento para ele, quando usa uma rede social de Estado para fazer troça de alguém que por enquanto é inocente. É fundamental lembrar outra coisa que o PT esqueceu, mas até ontem lembrava: presunção de inocência, prova. Quem tem de apresentar é quem acusa, não sou eu que tenho de provar que eu sou inocente, é você que tem de apresentar que eu sou culpado, se você me acusar de alguma coisa. Então, a gente precisa sempre defender o tal do Estado democrático de direito para todo mundo. E não achar bonito quando o Estado falha para o seu inimigo. Fala assim, mas esse aí merece, não. Né? Todo mundo tem de viver sob as mesmas regras, e as regras quem estabelece é a Constituição. Se ferir aquilo ali é ruim para ele hoje, amanhã pode ser para nós. Defender esse Estado democrático de direito que você falou agora é muito difícil porque é incômodo. Porque isso significa que às vezes a gente precisa fazer uma autocrítica e criticar também aqueles que são aquelas pessoas que a gente apoia, que a gente ajudou a chegar no poder. Isso é muito difícil, porque significa que você precisa olhar para dentro para fazer isso. E eu vejo hoje, principalmente aí com as redes sociais, são poucas as pessoas que têm a humildade para fazerem isso. Até para trazer, posso até te dar o gancho aqui para a próxima pauta, mas em relação à corrupção, a percepção que saiu o relatório. Essa foi, mas nem que a gente tivesse ensaiado, você ia me jogar um... Não, mas é porque cai muito como uma luva essa aí.